Bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito prazer conhecer. Nono ano. Eu sou o professor Vitor. Eu vou estar acompanhando vocês a partir de agora, já que a professora Lana ela está em licença maternidade. Então, aqui para os nossos vídeos não muda praticamente nada. Eu vou continuar fazendo tudo que ela já fazia, né? É só mesmo a forma de explicar e essas coisas que podem mudar, mas vocês vão acompanhar sem problema nenhum. Podemos começar então com a nossa matéria de hoje, que é a Primeira Guerra, né? Capítulo 4, capítulo bastante importante, e nós já temos visto aí os antecedentes dessa Primeira Guerra nas últimas aulas, né? Vocês já sabem que estava rolando ali o imperialismo, né? E aí, essa época que veio antes, ela era chamada de Belle Époque. Belle Époque, na verdade, né? Tô falando errado. Que é francês, né? É Bela Época em português. Então é a idade bonita, a idade que os caras achavam que tudo era bonito. Quem que achava isso, né? Os burgueses, os poderosos ali dessas nações da Europa, que eles estavam ganhando um dinheiro enorme, né? Eram as potências industriais. Vocês sabem que o imperialismo ele estava ali dividindo vários espaços do mundo como esferas de influência, na qual você ia ter venda dos produtos industrializados por essas grandes nações. Então, os caras que estavam lucrando com isso, né, que eram os grandes donos das empresas ali e os políticos desses países também, eles achavam que era uma época muito bonita, então eles estavam sempre ali aproveitando com roupas incríveis, né, as roupas aí do pessoal bem vestido, com música, com espetáculos, com reuniões sociais, né, nas quais eles também discutiam negócios e política, mas eles ficaram marcados muito por essa época aí, e por isso eles achavam que era uma época maravilhosa. Só que era maravilhosa para eles, né? Porque se a gente for olhar, é, não era tão bonito assim, porque em outros lugares do mundo coisas ruins estavam acontecendo. Então, deixa eu apresentar aqui, né, a tela. Então, essa é a imagem que eu estava falando, né, que eu não estava apresentando ainda, mas agora eu estou. Que é mostrando o tipo de bailes aí que eles faziam. Então, olha as roupas, olha a chiqueza ali das moças vestidas com seus leques e tal. Os caras também estão de fraque, louvinha. Então, toda essa chiqueza aí, né, que os burgueses passaram a fazer nessa época, que era a grande época aí de ouro deles, por isso que eles chamaram de Bela Época, que é super parecido com o que a monarquia fazia antes, né, com o que os nobres faziam antes. Então é engraçado, vocês já viram que teve aí Iluminismo, Revolução Francesa, outras revoluções aí em outros lugares da Europa que foram botando os burgueses, né, no poder nos lugares, e aí eles começaram a agir que nem os nobres faziam, né, frequentar o mesmo tipo de reunião social para se sentir o máximo ali. E enquanto eles achavam que era uma época muito bonita, na verdade a época era horrível para outros grupos, né? A gente teve ali o imperialismo, que vocês já viram, né? Aquela partilha toda de áreas da Ásia, de áreas da África, né? E os congressos, todos ali para os caras decidirem que parte ia ficar com qual parte, né? Então tem essa charge clássica aqui, né? Que o chinês está boladão, enquanto que os europeus ali dividem o território, os europeus e os japoneses também, né? Eles dividem ali o território da China como se fosse deles. Essa outra charge aqui que tem no livro, inclusive, né? Da Inglaterra como um povo ali que está pegando todos os territórios de vários outros lugares, né? Então a gente tem aqui Egito, Índia, Canadá, então esse povo que está tomando conta do mundo ali. E então essa é uma época em que você já tinha ali tensão entre essas grandes potências, né? Eles já queriam decidir quem quer ficar com mais dinheiro, né? Quem quer ficar com mais regiões. Então os burgueses sentiam que estava tudo muito bem, porém a gente teve ali disputas entre as grandes potências imperialistas, industriais, principalmente a Alemanha, a Inglaterra, a França, eram as grandes potências econômicas. A Alemanha era um país recente, tá? Ela tinha se unificado, tinha, sei lá, nem 100 anos,
Então, você tem ali, ela já nasceu grande, porque ela nasceu de um império grande que tinha, que era a Prússia, né? E aí o território dela, isso tudo que está colorido aí, que não está de laranjinha, sei lá que cor é essa aqui, essa cor de papel, pardo, essa cor meio amarelada aqui, tudo que não está nela é o que é a Alemanha ali, né? E você vê que ela tem várias divisões internas, e essas divisões elas nascem de outros ducados, outros pequenos reinos que você tinha ali, ou outras regiões que eram disputadas com países. Então já tinha um sentimento nacional ali que foi criado para que você estabelecesse a Alemanha, porém ele não era 100% efetivo, você tinha regiões que pensavam de outras formas, e você tinha áreas disputadas. Por exemplo, a Alsácia-Lorena, que é essa pontinha aqui, ó, que tá de rosinha, sei lá que cor é essa, salmão, que ficava entre a Alemanha e a França. Você já tinha uma disputa entre a França e a Alemanha ali desde o início da unificação da Alemanha, porque os dois queriam aquela área, né? E você tinha a região dos Balcãs, deixa eu mostrar aqui uma outra imagem, que é a região ali de baixo, né? Já uma Europa um pouco mais ao sul e um pouco mais ao oriente, né? Que era a região ali dos Balcãs. Então você tinha a Áustria, Hungria, os dois eram um grande império naquela época, né? Chamado Império Austro-Húngaro. Você tinha aqui mais para cima o Império Alemão, né? Então era fazer limite com ele ali, e a Itália mais aqui para a esquerda, e chegando para essa direção daqui, você ia ter mais alguns outros países que não eram dos Balcãs, porém eles tinham algum interesse ali, né? Como por exemplo a Turquia, que vai entrar ali na guerra. Então era uma região disputada, cada uma dessas cores é um dos grupos ou um dos sentimentos nacionais que você tinha ali, e você ainda tinha disputa relacionada ao pan-germanismo e ao pan-eslavismo, né? O nacionalismo ali da Rússia também tentava fazer com que esses Balcãs se unissem enquanto uma coisa pan-eslávica, né? Porque todos eles tinham essa raiz eslava, era uma população que você tinha ali há anos e anos, né? Que eram os eslavos. Então, esse projeto do pan-eslavismo da Grande Sérvia, ele era estimulado ali pelo Império Russo, porque queria que essa nação eslava depois fosse uma aliada deles, né? Então ajudasse eles com os interesses comerciais deles. Enquanto que a Alemanha pegava certas áreas daquele Balcã ali com o pan-germanismo, que é a ideia de todos os povos germânicos. Então, como esses povos eles eram misturados, né? Você tinha germânicos e eslavos e outros grupos ali vivendo na mesma região, né? Como a gente viu aqui na imagem, você tinha alemães, húngaros, tchecos, eslovacos, poloneses, ucranianos, eslovenos, croatas, sérvios, romenos, italianos, todo mundo ali vivendo no mesmo lugar, né? Alguns desses grupos dava para considerar germânicos, como, por exemplo, os austríacos. Alguns desses grupos dava para você considerar eslavos, né, como o caso dos eslovacos e eslovenos. Então, o projeto pan-germanista e o projeto pan-eslavista, eles disputavam essa região, fora os vários grupos que queriam não fazer parte de nenhum dos dois projetos. Então, não estar do lado nem da Alemanha, nem do lado da Rússia, né? Estar do lado simplesmente do seu próprio país, como era o caso dos sérvios. Então, era um pega para capar, todo mundo ali tendo motivos para brigar com todo mundo, né? Essa charge aqui demonstra um pouco, né? Você está escrito os problemas no Balcã, aqui, né? Nesse caldeirão, e várias potências aqui, vários caras interessados naquilo ali, os sérvios, os alemães, que é o alemão ou prussiano, né? É esse cara aqui do chapeuzinho, com a pontinha. Você tem o russo, você tem um monte de gente ali disputando o mesmo território e colocado no mesmo lugar, que é esse caldeirão aqui dos problemas do Balcã. E aí a legenda da imagem, que é bastante conhecida também, diz que é um ponto de ebulição, né? Você chegou no ponto de ebulição, aquele caldeirão ali está fervendo e você tem essa noção de que a guerra vai começar. Só que os grandes capitalistas,
os grandes empresários e os líderes, eles estavam ali no seu contexto maravilhoso ali de Belle Époque, né? De curtir sua vida extremamente chique, né? E eles não sentiam que isso estava tão feio assim, por isso que esse nome Belle Époque pegou, mas era uma época que você já tinha disputas na Europa e no resto do mundo, então, imagina lá na África, na Ásia, todos os lugares que estavam sofrendo com o imperialismo. Então a gente chama esse período também de paz armada. Ele é um período que a gente tem ali algo de ruim está para acontecer, né? Essa charge mostra um pouco ali um monte de gente tentando se equilibrar, né? Em cima de um território ali, com as armas de sustentação, só que é uma situação precária, você vê que em algum momento aquilo ali vai desabar, né? A produção de armas enquanto isso estava rolando. Então, que espécie de paz é essa que você está produzindo um monte de armas? Isso aí, no caso, foi na Inglaterra, né? Os líderes sabiam que em algum momento você provavelmente ia ter algum tipo de conflito, talvez eles não soubessem que ia ser um conflito tão grande ali que envolvesse a Europa toda, mais Turquia, mais Estados Unidos, mais Brasil e um ou outro país assim de fora da Europa, que nem envolveu, né, ao ponto de ter ficado conhecido como Primeira Guerra Mundial. Eu, pessoalmente, não gosto de chamar de Primeira Guerra Mundial, eu prefiro chamar só de Primeira Guerra, ou Primeira Guerra da Europa, alguma coisa assim, porque eu acho que poucos países não europeus participaram, então não dá para chamar de mundial, na minha opinião. Mas é o nome que está conhecido, sabe? Então vocês podem chamar de Primeira Guerra Mundial sem problema. Talvez o pessoal não imaginasse que fosse dar uma guerra tão grande assim, mas algum tipo de conflito eles estavam se preparando, então estava todo mundo se armando, né, para o momento que isso acontecesse. Para se preparar para isso, então, eles foram criando algumas alianças ali para se proteger na hora que isso acontecesse. Então você tem ali em 1892 Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro se uniram formando o Bloco das Potências Centrais, também conhecido como Tríplice Aliança. Aliás, ficou mais conhecido como Tríplice Aliança, né? Mas é porque é para não confundir com outra coisa que vem depois. Então a gente chama de Tríplice Aliança. Então é melhor a gente chamar de potências centrais. Que são esses aqui que estão em amarelo: Alemanha, Hungria e Itália. Depois o Império Turco-Otomano, que nesse mapa aqui não está considerado, ele entrou também junto. Então tem gente que chama de quádrupla aliança. Em 1907, a Inglaterra, o Império Russo e a França, eles contrabalançaram isso fazendo uma liga deles mesmos ali, né, que eram os chamados aliados da Entente. Então, são esses que estão de rosinha: Reino Unido, França e Império Russo. Então, você já tinha ali as maiores potências, né, bélicas da Europa, estavam preparadas ali já para uma guerra quando isso acontecesse. E aí tinha vários outros países que tinham alguma ligação ali, estavam fazendo alguma diplomacia, né, eles ainda não estavam literalmente participando ali, né? Nem tinham acordos que fizessem eles entrarem na guerra ainda, né? É bom a gente pensar, especialmente aqui na Sérvia, porque a Sérvia fazia parte daquela região dos Balcãs que estava sendo disputada por todo mundo ali, e eles eram aliados dos russos. Se eles eram aliados dos russos, então eles estavam ali junto da parte da Entente Cordial ou Tríplice Entente, ok? Não tinha como não dar treta em algum momento, né? Então, um jovem ali chamado Gavrilo Princip, ele era membro dos panslavistas da Jovem Bósnia, que era um grupo ali que você tinha na região que estava tentando lutar pelo panslavismo. E aí ele matou o herdeiro do trono austro-húngaro chamado Francisco Ferdinando. Lembra que a Áustria-Hungria era a favor do projeto pan-germanista, não do pan-eslavista. Ela estava junto da Alemanha ali, querendo o pan-germanismo.
Então, o Francisco Ferdinando, que era do lado ali, né? Cadê o nosso mapa de cima? Francisco Ferdinando era do Império Austro-Húngaro, portanto, ele era do lado da Tríplice Aliança. E os sérvios, eles eram aliados dos russos, portanto, eles eram aliados ali da Tríplice Entente. Então, quando um sérvio matou o herdeiro do Império Austro-Húngaro, você, na verdade, apesar de ter sido uma terceira via ali, né, os sérvios que não estavam dentro do acordo, os húngaros, eles declararam guerra aos sérvios. E os russos eram aliados dos sérvios, então eles declararam guerra à Áustria-Hungria. Então você já tinha ali Tríplice Aliança e Entente em guerra, porque a partir do momento que os russos declararam guerra aos austro-húngaros, Alemanha e Itália declararam guerra aos russos. França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Então você tinha ali, de fato, uma guerra que a gente já sabia que estava para rolar, acontecendo. Também podemos chamar isso de efeito dominó, né? Porque um país, um jovem ali sozinho, né? Gavrilo Princip matou um cara sozinho, Francisco Ferdinando. Só que aí por conta disso, os austro-húngaros atacaram os sérvios, os russos atacaram os atacaram não, né? Mas declararam guerra aos austro-húngaros. E aí pá, e aí pá, e aí um lado vai atacando o outro e atacando o outro e atacando o outro. E aí a gente costuma chamar isso também de efeito dominó, porque é igual um dominó, né? Sabe quando o dominó cai? Efeito dominó. Vamos jogar aqui a imagem, né? Só para vocês terem aquela noção. Sabe quando você tem um monte de dominózinho, né? Um do lado do outro, e aí você derruba um, que ele vai derrubando o outro, que vai derrubando o outro, que vai derrubando o outro. Foi mais ou menos o que aconteceu ali. Você tinha uma paz armada, né? O pessoal se preparando para uma guerra em algum momento. Aí derrubaram um primeiro dominózinho, que foi o Francisco Ferdinando, né? E aí foi fazendo um outro país entrar na guerra, e aí um outro, e aí outro. E aí você tem, de fato, a guerra acontecendo. Então a gente tem que entender que a guerra poderia ter acontecido de várias formas diferentes, porém ela é meio que um resultado meio óbvio daquele imperialismo que estava rolando, porque estava todo mundo querendo um motivo para pegar a terra dos outros, um motivo para guerrear com os outros e ter um lugar onde colocar o seu dinheiro, onde colocar a sua produção, onde vender os seus produtos industrializados e por aí vai. As frentes de batalha, né, que se organizaram foram a frente ocidental e a frente oriental, porque lembra que essa área daqui era a área principal da tríplice aliança. Então, você tinha um combate com a Entente que estava desse lado e um combate com a Entente que estava desse lado aqui, né? Então, você tinha dois frontes ali principais, duas áreas principais onde os territórios estavam sendo atacados. E olha que coincidência, a Alsácia-Lorena, por exemplo, que a gente falou que era um espaço ali disputado entre França e Alemanha, ficava justamente onde esse fronte estava rolando. Essa região toda aqui disputada por pan-eslavismo, pan-germanismo também fazia parte do fronte. Então não é coincidência que os interesses de terra que os caras já tinham antes viram o fronte e viram a forma como a guerra acontece, né? E aí, a partir daí, são combates e lutas, uma mais importante, outra menos importante, e territórios, né? A gente não vai entrar em todos os detalhes, porém é importante a gente saber que teve fases na guerra, né? A primeira fase, ela ficou conhecida como Guerra de Movimento, porque é quando teve ali, de fato, movimentação de tropa, aquele primeiro susto ali de uma galera atacar uma outra galera, né? Então foram principalmente as tropas alemãs que se dirigiram para Paris. E aí depois esses frontes foram ficando marcados. Então você tem a segunda fase, que é a guerra de posição ou guerra de trincheiras. Sabe o que é uma trincheira? É esse negócio aqui que você cava e você fica com a galera posicionada ali, né, pronta para atirar em qualquer cara que tente se aproximar, que é justamente para manter território, é justamente para você ter uma condição de falar, essa terra é minha, então eu cavo minhas trincheiras nela e ninguém vai ser capaz de atacar. Isso é o grande cenário que marcou ali a Primeira Guerra, né? Então você teve só em 1914 a primeira fase, de 1915 a 1916 a fase maior é a Guerra de Trincheira, e a terceira fase, que é o finalzinho ali, ela vai ser marcada pela saída da Rússia da guerra, porque quando a Rússia entrou ali, né, como um império,
dentro dessa guerra, só que aconteceu um negócio dentro da própria Rússia que a gente vai falar na próxima aula, que é a Revolução Russa. Então foi uma total reorganização do que a Rússia era. Ela deixou de ser um império para virar ali uma república socialista. Então, não tinha mais aquele interesse por território industrial, foi uma mudança social, cultural, política completa, econômica, que aconteceu ali na Rússia, e eles deixaram de ter esse interesse imperialista quando a Revolução Russa aconteceu. Então não tinha mais por que eles lutarem na guerra. Inclusive, o fato deles estarem lutando na guerra e ter gente morrendo, né, e a economia estar prejudicada, etc., foi um dos motivos pelos quais a Revolução Russa aconteceu. E conforme a Revolução deu certo, a Rússia saiu da guerra. E além disso, então isso, a Rússia sai da guerra, isso enfraquece ali, né, a Entente, porém você tem os Estados Unidos entrando, porque os alemães fizeram o erro estratégico, né, de atacar alguns navios mercantes dos Estados Unidos, não sei se foi por acaso, se foi de propósito, mas de qualquer forma os Estados Unidos resolvem revidar, e aí eles meio que substituem a Rússia ali dentro da Tríplice Entente, e isso faz com que você tenha ali a vitória deles no final, né? O lado da Entente também, reparem, né, que o Brasil entrou, tá? Mas a participação do Brasil foi extremamente pequena, não é uma coisa que importa. A gente, pelo contrário, né, tem umas histórias meio vergonhosas, se vocês procurarem Batalha das Toninhas no Google, vocês vão encontrar uma história maravilhosa de como é que foi a participação do Brasil. A gente entrou ali meio junto dos Estados Unidos, primeiro que os Estados Unidos era nosso grande aliado, segundo que a gente também teve navios atacados, então não foi gratuita a nossa participação, mas em termos estratégicos talvez a gente não tivesse tanto a lucrar com aquilo ali não. E agora nós vamos para os nossos exercícios, né? Eu não vou mudar a imagem aqui para vocês não pegarem a resposta ainda, né? Então vamos pausar, vocês fazem aí e depois volta aqui para a correção. 1, 2, 3, pausou. Voltando. Porque os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Belle Époque, foi por ter sido uma época de otimismo, né, ali para os burgueses, gerado pela estabilidade econômica e longo período sem grandes conflitos na Europa, porque eles estavam terceirizando, né, eles estavam colocando os conflitos nos outros lugares do mundo ali com o imperialismo. Então, muito egoístamente, eles chamaram isso de Belle Époque. Eu prefiro chamar isso de Era do Capital, Era dos Impérios, época do imperialismo, alguma coisa assim, mas ficou conhecido como Belle Époque, né, até aqui no Brasil, por exemplo. Além disso, os avanços tecnológicos e científicos contribuíram para gerar um sentimento de confiança na civilização europeia. E aí esses avanços tecnológicos e científicos, eles de fato melhoravam a vida, porém eles também eram usados como desculpa pelos europeus para justificarem o imperialismo. Eles invadiam uma nação qualquer na África, digamos, que tivesse muito bem e o pessoal tivesse vivendo do jeito que queria ali e feliz, né? E aí os europeus invadiam por motivos totalmente egoístas de querer aquele território, querer alguma matéria-prima que tivesse lá, querer um mercado para vender seus produtos industrializados, só que para justificar aquela coisa extremamente errada que eles estavam fazendo, eles faziam o quê? Eles falavam que não, mas nós europeus somos mais desenvolvidos, a nossa cultura é melhor, a gente tem tecnologia, ciência, sendo que havia outros saberes diferentes ali da ciência nesses outros países, né? E os europeus simplesmente ignoraram isso, falaram que nada disso prestava, usaram racismo, né, para justificar isso. Na época você tinha pesquisas científicas que falseavam ali as informações, né? Os caras pegavam formatos da cabeça, formatos dos crânios, e a partir daqueles crânios eles para justificar, né, que se achavam melhores, eles falavam que aquelas pessoas dos outros lugares eram menos desenvolvidas, que eram mais próximas de macacos, e várias coisas preconceituosas, né, para justificar aquele imperialismo ali que eles estavam fazendo. Então, esse sentimento de confiança aí é da parte dos europeus sendo racistas e preconceituosos mesmo e invadindo o resto do mundo. 2. Explique como as disputas imperialistas foram determinantes para o início da Primeira Guerra Mundial. As disputas por território acirraram a competição entre as potências imperialistas, né, que queriam mercados,
o que estimulou o fortalecimento de sentimentos nacionalistas e justificou um investimento cada vez maior em armamentos e criação das alianças, né, até o ponto em que deu ruim. De que maneira o nacionalismo contribuiu para aumentar a tensão entre as potências europeias? O nacionalismo estimulou o sentimento de superioridade dos países imperialistas ou o domínio de novos territórios, além de incentivar a rivalidade entre as diferentes nações europeias. Então, muito cuidado, tá, gente, com esse papo de nacionalismo, patriotismo, minha bandeira, meu hino, etc., porque isso é frequentemente utilizado aí por várias pessoas em vários lugares do mundo como uma justificativa para guerras, como uma justificativa para opressão de povos e etc. Observe a fotografia abaixo e responda as questões. Isso é o momento da prisão do Gavrilo Príncipe, né, que é aquele cara lá que matou. Quem é Gavrilo Príncipe? Era um membro da organização pan-eslavista Jovem Bósnia, que matou Francisco Ferdinando. Ele foi preso em 1914 por esse assassinato. Qual é a relação entre o evento retratado na fotografia e a Primeira Guerra Mundial? Esse evento ele é considerado o estopim, não sei se vocês conhecem essa palavra, mas estopim é uma coisa que faz a bomba estourar. É aquele paviozinho, né, que quando chega ao final, a bomba estoura. Lembra daquela bombinha, né, aquela bombinha que é uma bolinha preta, né, e tal. Então, aquele paviozinho ali, ele pode ser chamado de estopim. Então, quando você fala que alguma coisa foi estopim de uma guerra, quer dizer que a tensão da guerra já estava ali, né? Você já tinha uma estrutura que levava para aquela guerra, que no caso é toda essa questão do imperialismo, dos nacionalismos, né? Das disputas por território. E o estopim é aquela coisa ali momentânea que faz aquela tensão explodir. Então, no caso, o estopim foi a morte do Francisco Ferdinando, que causou o efeito dominó ali de um país resolver guerrear com o outro. Nós vamos ter o texto aqui, né, sobre a guerra e os jovens ali nacionalistas, né? Qual é o tema abordado pelo texto? Aborda o entusiasmo de parte da população em relação ao início da guerra. É uma coisa muito louca, né? Você é um jovem e você tem uma vida inteira pela frente, né? Mas aí o teu país entra numa guerra, você vai lá para muito possivelmente morrer, e você fica animado em relação a isso, né? Precisa ter algum motivo cultural por trás daquilo, né? E esse era o papel do nacionalismo, né? O nacionalismo meio que preparou para aquele momento de guerra, então o nacionalismo tem tudo a ver com essa guerra. E de que maneira a parte da população europeia descrita no texto reagiu à notícia sobre a guerra, segundo o que está dizendo no texto, né? Com grande entusiasmo, né? Porque eles tinham a ideia ali de lealdade à pátria, de poder morrer pela pátria, de que isso seria algo grande, de que isso seria algo bonito, mas a gente não vai nessa não, tá? A vida de vocês vale mais do que qualquer guerra aí motivada por dinheiro, como era o caso dessa. Que sentimento unia as pessoas em torno do entusiasmo com a guerra é o sentimento de nacionalismo. De acordo com o texto, que tipo de conflito as pessoas esperavam? Um conflito curto, decisivo e galante. Uma coisa que... Galante é uma coisa assim, tipo, chique, né? Cheia de sei lá, de pompa e de beleza, tipo um príncipe montado num cavalo, uma coisa dessa. Isso que é galante, né? Então, um conflito curto e decisivo. Todos eles achavam, por conta dessa propaganda nacionalista, que o país deles era o mais poderoso, que o país deles tinha o melhor exército, que as armas que eles tinham feito durante a paz armada eram as melhores, e, enfim, que a guerra ia ser decidida em favor deles muito rápido. O que eles não perceberam sobre o futuro conflito é que ela ia ser uma matança bárbara e sem sentido, né, apenas para que pessoas ricas ganhassem dinheiro. Então, percebe, né, que os ricos que queriam áreas ali para vender seus produtos, eles mandavam nos seus países, né, os líderes entravam nas guerras por conta desse interesse deles, que é o interesse da economia do país, né, de uma forma de economia, pelo menos, nessa forma capitalista de economia. E aí o povo é manipulado, né? O povo entra naquilo ali por conta desse discurso de nacionalismo. Para vocês verem um pouco aqui a realidade do que era uma trincheira, né? Essa trincheira que está cavada aqui, desenhada nesse desenho, até que ela é bonitinha, né? Porque é um desenho, né? Mas a vida ali era péssima, né? Você tinha o corpo do cara que saiu ali da trincheira, tomou um tiro, morreu.
você não vai ali buscar o corpo do cara, né? Então o corpo, porque senão você vai tomar tiro também. O corpo do cara vai ficar ali apodrecendo. Se o cara não morreu instantaneamente, ele pode ficar ali agonizando por dias e você escutando o teu parceiro ali de guerra gritando e pedindo socorro e você sabe que você não pode ajudar ele. Então imagina, né, a situação. Não tinha escoamento de água, né? A gente está vendo aqui a poça, então você tinha lama, umidade, doença, né? Proliferação de doença por causa dos corpos, etc. A gente tinha ratos e bichos assim, então era uma situação horrível e a guerra não tinha andamento, você não sentia que você estava fazendo alguma coisa, você ficava dias e dias ali dentro, né, simplesmente revezando quem é que estava aqui olhando, né, para o lado de fora para gritar que os caras estão atacando e aí na hora que os caras atacassem você poder dar os tiros ali e correr seu risco de vida também, né? Então, as comidas péssimas, era uma vida péssima ali, só que as pessoas estavam passando por isso, né, por conta de todos esses interesses que a gente viu. Aí a gente vai ter a saída da Rússia da guerra, como eu já falei, né, e a entrada dos Estados Unidos. Foi muito importante porque os Estados Unidos eles entraram ali com um ritmo novo na guerra, né, porque eles eram todos os países da Europa estavam ali há anos, né, já se atacando e gastando dinheiro, né, para produzir arma e os recursos todos que você precisa ali na guerra, né? Então os Estados Unidos que estavam de fora ali, o território era completamente separado, né, porque era outro continente. Eles estavam com os soldados descansados e, né, ainda no ritmo bom, né? Não tinham ficado anos e anos ali em trincheiras. Então, quando os Estados Unidos entraram, e eles eram uma grande potência econômica também industrial, só que eles não tinham entrado tanto no mesmo imperialismo que todo mundo, porque eles ficavam no outro continente, né? Então, eles dominaram o resto da América em vez de dominar a África e a Ásia, né? Então, os Estados Unidos foram todos beneficiados ali pela Primeira Guerra por conta disso, e quando eles entraram, o bagulho foi outro, né? Tanto é que a entrada dos Estados Unidos marca a terceira fase. E o Brasil entrou só nessa terceira fase também, porém a gente nem foi tão decisivo quanto eles foram. E é importante falar uma coisa social que a guerra promoveu, que era a participação das mulheres. Participação das mulheres porque elas iam lá para o fronte dar tiro? Não. No geral, não. Pode ter tido casos, mas o geral que acontecia não era isso. Elas iam para o fronte para fazer algumas outras funções, como enfermeira, cozinheira, escriturária, né, que é quem faz documentos, etc., e motoristas de ambulância. Então, elas faziam essas funções acessórias ali do combate, mas sem essas funções você não tem combate, então elas eram importantes sim para o combate, não foi bobeira, né, essa participação delas. Cada mulher que você tinha fazendo uma função dessas era um homem a mais guerreando, né, então isso faz diferença nos resultados também. E, além disso, o que acontecia nos países, né? Se a maior parte dos homens em capacidade de guerrear, eles estavam nos países, eles estavam ali no fronte de batalha guerreando, quem que estava nas cidades produzindo as coisas, né? Trabalhando nas fábricas, ou no campo produzindo alimento, ou servindo ali em todas as funções que você tem. Os homens idosos, os homens que tivessem algum problema de saúde que não deixasse eles combaterem, né? E principalmente as mulheres. Então as mulheres elas foram pegando um monte de funções antigamente desempenhadas somente por homens. Vocês já ouviram esse papo que tem até hoje, né? De que o lugar de mulher é na cozinha, de que mulher tem que ficar fazendo tarefas domésticas em vez de trabalhar na rua. Infelizmente não, infelizmente esse discurso ainda existe, né? Mas não era para existir. Porque é totalmente falso e não faz sentido nenhum, né? As mulheres sempre foram capazes de trabalhar fora, porém nessa época esse discurso ele era muito mais forte. Então ele sendo muito mais forte, as mulheres simplesmente não trabalhavam. Assim, quando elas eram muito pobres, elas começavam a fazer funções assim, tipo lavar roupa e essas coisas que ainda eram consideradas femininas. Mas elas não trabalhavam muito em fábrica,
ou não trabalhavam muito na roça, esse tipo de coisa. Essas funções elas eram consideradas muito masculinas. Só que quando você tinha muito menos homens disponíveis, esse discurso quebrou, né? Porque o pessoal simplesmente não tinha como não botar as mulheres para fazer essas coisas. Então as mulheres aproveitaram esse momento, elas não foram bobas, né? As mulheres que perceberam que valia a pena você sair de casa, você ter capacidade de circular, você ter capacidade de ter o próprio dinheiro sem necessariamente depender ali do marido, elas foram aproveitando para pegar essas funções. Então você tinha mulheres trabalhando em transportes, indústria bélica, que era a que estava mais forte ali, né, produção agrícola, etc. Algumas imagens aqui, mulheres dirigindo tratores, enfermeiras cuidando num abrigo, uma mulher dirigindo um automóvel, porque quando acabou a guerra, o discurso já tinha sido um pouco quebrado, porque já tinha ficado claro que as mulheres conseguiam trabalhar com essas coisas, né? Mesmo assim, teve mulheres que, por força de seus maridos, ou então por iniciativa própria, ou então por qualquer outro preconceito, perderam os seus empregos ou largaram os seus empregos e voltaram àquelas funções femininas, entre muitas aspas, de cuidar da casa e etc. Porém, muitas delas que gostaram de trabalhar fora, elas conseguiram manter, né, esse espaço, elas conseguiram manter essas vagas, e por conta disso, elas foram tendo outras conquistas que também ficaram. Né? Em alguns países, o direito ao voto foi estendido às mulheres logo depois que a guerra acabou. Então, elas começaram a poder interferir na política também, porque elas foram capazes de interferir na economia com sucesso. Elas passaram a ter um pouquinho mais de liberdade para usar outras roupas melhores do que aquelas roupas cheias de vestido de trocentas camadas, né, que se usava antes, para poder talvez sair sozinha de casa, dirigir automóveis e coisas assim, né? E claro, a gente tem que lembrar que existe um negócio chamado jornada dupla de trabalho, porque a mulher ter ganhado o direito de trabalhar, o direito de sair de casa, não necessariamente fez com que ela deixasse de fazer as tarefas em casa, né? Então, às vezes a mulher trabalhava em dobro porque ela trabalhava na rua e aí chegava em casa, trabalhava para cuidar da criança e fazer a comida e cuidar das coisas de casa, então era muita falta de tempo, muito esforço que você tinha ali. Então foi bom, foram direitos que as mulheres ganharam, mas ao mesmo tempo precisa-se ir além disso, né? Que é conforme as mulheres trabalhem na rua, as pessoas entendam que em casa o homem também tem que trabalhar, né? O trabalho externo tem que ser dividido, o trabalho interno também tem que ser dividido, senão as mulheres simplesmente vão trabalhar muito mais que os homens. E isso não é justo. E aí a guerra terminou, né? Por conta do esforço de todas essas pessoas, foi algo muito legal que as pessoas comemoraram bastante ali, né? Toda guerra que termina sempre é uma coisa boa. Claro que os caras que perderam a guerra, eles não gostaram de como a guerra terminou, né? Mas você teve tratados ali que estabeleceram essa paz. E o mais importante é o Tratado de Versalhes, no ano de 1919. Ele instituiu regras, né, para reorganizar ali a política, para que os países derrotados abrissem mão de território, né? Então, foi um tratado bem vergonhoso para eles e bem malvado, assim, de tirar os territórios dele. Os territórios não foram devolvidos, os territórios da África e da Ásia, né, imperialista, tomados ali pelo imperialismo, não foram devolvidos pelos povos que moravam lá, né, eles foram meramente tomados, eles continuaram tomados, mas mudou quem que estava mandando neles. E a Alemanha, principalmente, ela teve que pagar indenizações extremamente altas aos países vencedores. Então, isso foi um problema porque nos anos seguintes a Alemanha foi alimentando um rancor tão grande, tão grande, tão grande, que ela desenvolveu o nazismo. E isso levou a gente à Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver daqui a algumas aulas. Então, esses tratados não foram 100% bons para a paz, assim. Estabeleceu-se a Liga das Nações, que era um ancestral da ONU que a gente tem hoje em dia, né? Era um órgão ali para fazer as nações conversarem entre si e não entrarem em novas guerras tão grandes quanto aquela ali, mas se teve a Segunda Guerra depois e a gente sabe disso, já ficou claro que a Liga das Nações não conseguiu fazer tanta coisa assim, né?
A guerra deixou vários lugares ali muito destruídos, né? E a gente teve a morte de aproximadamente 10 milhões de pessoas. É um número muito grande, né? Os europeus consideraram algo inédito, embora a gente tenha tido vários outros momentos de morte enorme também, né? Nas colonizações. E a maior parte dessas pessoas que morriam eram os homens jovens que estavam combatendo ali na guerra. Portanto, isso fazia um impacto na economia numa época que as mulheres, mesmo tendo ganhado espaço, ainda não trabalhavam em todas as funções. A Europa ficou muito devastada em muitas regiões, enquanto que os Estados Unidos estavam bem, porque nenhum confronto tinha sido no território dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos até ali eram uma potência industrial, porém eles eram menores do que várias nações ali da Europa, e nos anos seguintes foi que os Estados Unidos viraram a grande potência mundial, como eles continuam sendo até hoje, embora a China esteja chegando perto. Os europeus precisaram contrair empréstimos e não tinha ninguém ali com mais dinheiro, mais capacidade de fazer esses empréstimos do que os americanos. Então, os americanos foram lucrando com isso, porque o empréstimo sempre vai depois voltar com juros, né? E a Europa saiu bem mal daquilo ali, mesmo os países vencedores, eles não saíram tão bem assim por conta da destruição, né? Então, fica um lembrete aí da gente não entrar em guerra, porque a guerra nunca é boa, no fim das contas, ela pode alguém lucrar com isso, mas no fim das contas ela nunca é uma coisa tão boa. E aí a gente tem agora o nosso próximo exercício, vocês vão fazer aí rapidinho e a gente já volta. 3, 2, 1, parou. E voltou com as nossas atividades. Escreva um pequeno texto explicando como era o cotidiano dos soldados nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. É uma resposta bem pessoal, né? Mas o texto de vocês tem que fazer sentido ali sobre o cotidiano deles ser uma coisa bem ruim, né? Sobre eles terem que conviver com doenças, amigos morrendo, cheiro de morte, lama, umidade, poucos mantimentos e etc, etc. O que motivou a entrada dos Estados Unidos e do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi o ataque alemão às embarcações de ambos os países. Quais impactos a Primeira Guerra Mundial gerou sobre o comportamento feminino na Europa? Foi possibilitar que as mulheres assumissem outros postos de trabalho, né? Outras posições que elas não tinham antes, o que se converteu em coisas mais sólidas no final da guerra, né? Como o voto ou o uso de roupas mais confortáveis ou o direito de sair sozinha. Qual país foi considerado o maior culpado pela Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes? Foi a Alemanha, né? A Alemanha saiu bem ferrada, né? Foi o pior derrotada ali nesse Tratado de Versalhes. Ela teve que pagar indenizações extremamente altas, reduzir o seu poderio militar, né? E etc., o que acabou levando ao nazismo depois. Quais foram as principais consequências da Primeira Guerra Mundial? O saldo de 10 milhões de pessoas mortas, né? 20 milhões de feridos, grande sofrimento, enfraquecimento da economia dos países europeus e os Estados Unidos sobressaindo diante deles. E quando a gente fala aqui considerado o maior culpado pela Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, a gente não está falando de que a Alemanha, de fato, era o maior culpado, tá? Isso não é um juízo de valor que eu ou vocês estamos fazendo aqui, tá bom? Eu só estou dizendo que no Tratado de Versalhes, os países que tinham ganhado a guerra eram os que tinham a voz ali de determinar o que o tratado dizia. Então, como eles ganharam a guerra, eles botaram a culpa no outro lado. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Já diz o ditado. E com isso a gente termina a nossa matéria, os nossos exercícios do livro, mas a gente ainda tem a folhinha. Então, vamos passar aí para a folhinha. Qual a relação de causa-consequência que podemos apontar entre o imperialismo e a Primeira Guerra? A gente já respondeu isso de várias outras formas ali, né? Justificar a resposta. O imperialismo causou uma disputa cada vez maior ali por territórios e por mercados para o produto industrializado, né? Então, os países também animados por isso, eles foram criando o nacionalismo que justificasse eles se expandirem, que justificasse eles dizerem que a cultura deles era a melhor possível, né? Então, não tinha território infinito que você pudesse para sempre ficar brigando,
Então, necessariamente, em algum momento, aqueles caras iam ter que decidir de quem quer ser o território, e sabemos que ninguém ia dar para trás, então ia virar uma guerra. Então, a guerra aconteceu dessa forma como ela aconteceu ali, né, pelo efeito dominó da morte do Francisco Ferdinando, mas poderia ter sido de outras formas. Ordene os seguintes acontecimentos relacionados à Primeira Guerra, segundo a ordem em que aconteceram. Espero que vocês tenham tomado esse cuidado de perceber que nem tudo isso aqui foi dentro da guerra, tá? Então tinha coisas que nem estavam nesse capítulo aqui que a gente estava falando, mas coisas que vocês já viram que aconteceram antes. E o primeiro era o início da Revolução Industrial. Depois do início da Revolução Industrial, você tem o estabelecimento de sentimentos e discursos imperialistas e nacionalistas na Europa durante a Belle Époque, né? O que leva à criação do bloco... Não, peraí, qual dos dois que foi o primeiro? Foi o da Aliança. Formação do bloco das potências centrais, Tríplice Aliança. 4, criação do bloco dos aliados da Entente, né? Assassinato do herdeiro austro-húngaro, que era Francisco Ferdinando, que levou ao efeito dominó da declaração de guerra entre os países. Aí a gente entra nas fases da guerra, né? A primeira é a de movimento, que é basicamente da Rússia atacando, né? Depois da guerra de movimento, nós vamos para a guerra de trincheira, quando os territórios ficaram rígidos, né, e defendidos ali pelas trincheiras. E aí o que causa a fase da final é justamente a entrada dos Estados Unidos, né? Então a gente tem primeiro a saída da Rússia, conforme a Revolução Russa faz com que o povo não queira mais guerrear. Depois, 10, a entrada dos Estados Unidos e do Brasil na guerra, o que leva à última fase, que é a fase final da guerra. E, para fechar, o Tratado de Versalhes. Por que as mulheres passaram a desempenhar novos papéis sociais na Europa durante a Primeira Guerra? É porque elas aproveitaram aquele momento ali no qual faltava força de trabalho para ocupar posições que elas sempre tiveram alguma vontade, né? Não todas, mas que muitas sempre tiveram vontade de ocupar e não podiam devido a efeitos culturais ali. E 3 mudanças relacionadas à vida delas, que foi votar, dirigir, sair sozinha, ter o próprio dinheiro, etc, etc. Então são várias opções, ok? Assim a gente volta aqui, né? Possa terminar a nossa apresentação e a gente se despede porque está terminada a nossa aula, tá bom? Eu sei que ela foi um bocado longa, né? Mas é porque é um tema muito complexo, esse tema da Primeira Guerra, todas as alianças, todos os problemas que a gente tinha ali antes dela acontecer. Então eu queria trazer muitas imagens e mapas para comprovar as coisas para você. Ficou grande por conta disso, né? Mais os exercícios. Mas eu vou tentar ser mais breve nas próximas, né? Até porque eu acho que os assuntos não vão ser tão complexos quanto esse. E fica, né, aqui o meu abraço, obrigado por continuarem até aqui comigo, né? E na próxima aula a gente continua, vejo vocês lá, tá bom? Muito obrigado. E tchau, tchau.